Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Como vocês estão, minha gente? Segunda-feira, hoje dia... Que dia é hoje? Ai, Jesus, 27 de outubro. 27, né, minha gente? Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu abrir aqui também, na rede vizinha. Tive um atraso, tive um problema técnico aqui, na verdade. Dia 27. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Tive um probleminha técnico, mas já consegui resolver. 27 de outubro, hoje é a nossa live de número 18. Número 18. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilha aí você também com um amigo, com uma amiga, para estar aqui junto com a gente, para a gente começar o dia ativando a nossa mente. Não é verdade? Sejam muito bem-vindos. Bom dia, João. Bom dia. Entrei um pouquinho atrasada, mas tá tudo ok, tá? A gente vai começar aqui a nossa leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do autor Joe Dispenza. Bom dia, maravilhosos. Sejam bem-vindos. Já tava com saudade. Eu sempre fico com saudade. No final de semana não tem live. E aí... E segunda-feira é sempre um recomeço, né? É muito bom. Eu gosto da segunda-feira. Não sei vocês, mas eu amo segunda-feira. Bom dia, Cat. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos entrando. Bom dia, Fran. Bom dia, Diego. Vamos entrando, minha gente. Sejam muito bem-vindos. Bora começar o dia? Vamos começar o dia bem? Rayane, seja bem-vinda, maravilhosa. Vamos começar o dia bem, ativando a nossa mente. Agora eu preciso ver aqui onde foi que eu parei. Preparados? Pega sua água, pega seu chá, pega seu café, não sei o que você está tomando aí nesse horário. Bom dia, Eliana, seja bem-vinda, maravilhosa. Simbora. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Marcos. Sejam bem-vindos. Olha, lembrando que, deixa eu passar aqui as coordenadas. O Café com Gleice, essa live de hoje, é uma live em que eu leio o livro junto com vocês. Se você tiver o livro, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema nenhum, dá para acompanhar aqui, tá? Eu gosto também muito de saber o que vocês estão achando da leitura, o que vocês estão achando do conteúdo. Então, aqui não só eu leio, como vocês também dão a opinião de vocês, tá? A essência do Café com Gleice é isso, é um bate-papo, tá? Então, eu quero que vocês também participem, é muito importante essa participação. A live ela é sempre mais gostosa quando vocês participam, tá bom? Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Vamos ver aqui onde foi que eu parei, minha gente. Vamos dar sequência à nossa leitura. Vocês estão bem? Conta pra mim. Respira fundo. No final da live eu sempre faço a meditação, leio o chamado de Jesus junto com vocês para elevar o nosso dia e faço uma meditação também junto com vocês, tá? Então fiquem até o final. Hoje o conteúdo do livro, na verdade, ele é um pouco mais denso. A gente vai entrar numa zona que não é de conforto. E lembrando que esse livro, eu sempre falo, né? Esse livro ele não é para todo mundo, não. Esse livro é realmente para quem está disposto, para quem está disposta à mudança, né? Algo aí que talvez você não esteja tão satisfeito e você quer mudar. Algum hábito na sua vida. Porque os hábitos a gente muda de dentro para fora, né? Não adianta a gente querer mudar um hábito. A gente leu recentemente o livro Hábitos Atômicos. E lá nesse livro a gente aprendeu muita coisa. É um livro muito bom. Então, assim, só que são hábitos que, se a gente não mudar a nossa identidade, esses hábitos, eles não se sustentam. Eles não se sustentam. Então, por isso que é muito importante que a gente mude primeiro por dentro a nossa identidade, para que esses hábitos, eles possam se sustentar, né?
E hoje a gente vai falar sobre genes, memórias do ambiente no passado. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, para eu não repetir a leitura. Às vezes eu faço isso, às vezes eu repito a leitura. E aí quando eu vejo, quando está chegando no final da live, eu vi que eu li a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Genes, memórias do ambiente do passado. Acho que foi isso, página 102. Página 102 que nós estamos. Para explicar como conseguimos controlar nosso ambiente interno, preciso falar um pouco sobre a natureza dos genes. Vocês estão me ouvindo? Aqui no Instagram eu tô com microfone, aqui no TikTok eu não tô com microfone, aí vocês vão ver assim muitos barulhos, mas relevem esses barulhos e prestem atenção no conteúdo, tá? E aí o pessoal do Instagram me fala se tá ouvindo bem. Para explicar como conseguimos controlar nosso ambiente interno, preciso falar um pouco sobre a natureza dos genes que se expressam no corpo quando as células fabricam determinadas proteínas, os blocos de construção da vida. Na sexta-feira passada eu li esse pedacinho aqui, só que eu vou repetir para eu poder relembrar, tá? O corpo é uma fábrica produtora de proteínas. As células musculares produzem proteínas musculares chamadas actina e miosina. Por isso que eu falei que a gente vai sair da nossa zona de conforto, porque vocês fugiram lá da aula, né? Da aula de química e da aula de biologia. Então aqui vai ter vários termos assim. Ótimo, então vamos lá. As células epiteliais produzem as proteínas da pele chamada colágeno e elastina. E as células estomacais produzem proteínas do estômago chamadas enzimas. A maioria das células do corpo produz proteínas e os genes são os meios com os quais as produzimos. Expressamos genes particulares via certas células produzindo determinadas proteínas. A maioria dos organismos adapta-se às condições de seu ambiente por meio de modificações genéticas graduais. Por exemplo, quando um organismo tende a enfrentar condições ambientais difíceis, como temperaturas extremas, predadores perigosos, presas rápidas, ventos destruidores, fortes correntes, etc., ele é forçado a superar os aspectos adversos de seu mundo a fim de sobreviver. À medida que os organismos registram essas experiências nas conexões em seus cérebros e nas emoções em seus corpos, eles se modificarão com o tempo. Se os leões caçam presas que podem correr mais que eles, então, ao se engajar ativamente nas mesmas experiências por gerações, olha isso, desenvolveram pernas mais longas, dentes mais afiados ou coração maior. Todas essas alterações resultam de os genes produzirem proteínas que modificam o corpo para que se adapte ao ambiente. Misericórdia, como você é linda. Ô, gente, vocês são maravilhosos, sinceramente, viu? Eu não gosto nem de olhar muito aqui para cá, porque por conta dos comentários. Então eu tenho que fixar aqui, né, na leitura. Todas essas alterações resultam de os genes produzirem proteínas que modificam o corpo para que se adapte ao ambiente. Vamos ficar no mundo animal, ele está trazendo o mundo animal para poder chegar lá na frente e ele explicar realmente o que ele quer, tá? Vamos ficar no mundo animal para examinar como isso funciona em termos de adaptação ou evolução. Um grupo hipotético de mamíferos migrou para um ambiente em que as temperaturas oscilam entre 25 graus negativos e 4 graus. Os genes desses mamíferos, ao longo de várias gerações, vivendo sob condições extremamente frias, eventualmente foram acionadas para produzir uma nova proteína que produziu pelagem mais espessa e em maior quantidade. Cabelo e pelagem são proteínas. Numerosas espécies de insetos desenvolveram a habilidade de se camuflar. Alguns que vivem em árvores ou folhagens
adaptam-se para parecer gravetos ou espinhos, o que lhes permite escapar da atenção de pássaros. O camaleão provavelmente é o mais famoso dos camufladores e deve sua capacidade de mudar de cor à expressão gênica de proteínas. Nesses processos, os genes codificam as condições do mundo externo. Isso é evolução, certo? A epigenética sugere que podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. Olha isso. Então, ele trouxe um pouquinho desse conteúdo para explicar que a epigenética, na verdade, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem explicação aqui, peraí. Eu não sei onde é que está aqui, deixa eu ver aqui. Ele vai dizer aqui ainda. O que é a epigenética? A gente vai chegar nisso, a gente vai chegar nessa parte. A epigenética é o estudo de como o ambiente controla. Uma das áreas de pesquisa mais ativas atualmente é a epigenética, literalmente acima da genética. O estudo de como o ambiente controla a atividade dos genes, porque a gente estudou muito na escola, vocês se lembram? Mais sobre genética. E a epigenética? Nossos genes são tão mutáveis quanto o nosso cérebro. Nossos genes são tão mutáveis quanto o nosso cérebro. As pesquisas genéticas mais recentes mostram que diferentes genes são ativados em diferentes momentos. Estão sempre em fluxo e sendo influenciados. Existem genes dependentes de experiência que são ativados quando há crescimento, cura ou aprendizados. Olha isso. Existem genes dependentes do estado comportamental que são influenciados durante estresse, excitação emocional ou sonhos. A epigenética vai de encontro ao modelo genético convencional que estabeleceu que o DNA controla toda a vida e que toda a expressão gênica se dá no interior da célula. Isso aqui foi o que a gente aprendeu, né? Esse antigo entendimento condenou-nos a um futuro previsível, no qual nosso destino caía presa de nossa herança genética e toda a vida celular ela era predeterminada como um fantasma na máquina automática. Vocês se lembram que nós vimos isso aqui no livro Hábitos Atômicos? Eu acho incrível como um livro leva ao outro. Eu acho incrível isso. De fato, as alterações epigenéticas na expressão do DNA podem ser passadas para as futuras gerações. Mas como são repassadas se o código de DNA permanece o mesmo? Embora uma explicação científica esteja além do escopo deste livro, podemos usar uma analogia. Vamos comparar uma sequência genética a um projeto técnico. Imagine que você comece a planta para uma casa e a escaneie no computador. Depois, usando o Photoshop, poderia alterar sua aparência na tela, mudando uma série de características sem mudar a planta. Por exemplo, poderia mudar a expressão de variáveis como cor, tamanho, escala, dimensões, materiais e etc. Milhares de pessoas representando variáveis ambientais poderiam gerar imagens diferentes, mas todas seriam expressões da mesma planta. A epigenética nos dá o poder de pensar sobre as mudanças em maior profundidade. O paradigma epigenético nos dá livre-arbítrio para ativar nossa atividade genética e modificar nosso destino genético, para fins de exemplo e simplificação. Quando eu falar em ativar um gene expressando de diferentes maneiras, vou me referir a ligar. Na realidade, os genes não ligam ou desligam, eles são ativados por sinais químicos e se expressam de modos específicos, fabricando várias proteínas. Ao simplesmente mudar nossos pensamentos, sentimentos, reações emocionais e comportamentos, por exemplo, fazendo escolhas para um estilo de vida mais saudável em termos de nutrição e nível de estresse, enviamos nossos sinais a nossas células.
e elas expressam novas proteínas sem alterar o projeto genético. Assim, embora o código de DNA continue o mesmo, quando uma célula é ativada de uma nova forma por novas informações, ela pode criar milhões de variações do mesmo gene. Podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. Olha isso. Por isso que aquela máxima da Gabriela, hoje em dia não funciona mais. Eu nasci assim, eu cresci assim. Então a gente tem sim a capacidade, por mais que nós aprendemos por conta dos nossos genes, nosso DNA, que a gente não, né? A gente nasceu dessa forma, a gente tem esses genes, a gente vai morrer dessa forma. Não. A gente consegue sim. Então ele diz, assim, embora o código de DNA continue o mesmo, quando uma célula é ativada de uma nova forma, por novas informações, ela pode criar milhares de variações do mesmo gene. Podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. A perpetuação de velhos estados de ser nos configura para um destino genético indesejado. Certas áreas do cérebro têm conexões mais rígidas, enquanto outras são mais plásticas, passíveis de mudança por aprendizado e experiência. Acredito que os genes tenham as mesmas características. Certas partes de nossa genética são ligadas mais facilmente, enquanto outras sequências genéticas são, de certa forma, mais rígidas, o que significa que são mais difíceis de ativar, pois estão presentes há mais tempo em nossa história genética. Ao menos é isso que a ciência afirma atualmente. Como mantemos certos genes ligados e outros desligados? Se ficamos no mesmo estado tóxico de raiva, no mesmo estado melancólico de depressão, no mesmo estado vigilante de ansiedade ou no mesmo estado abatido de não merecimento, os sinais químicos redundantes que discutimos continuam apertando os mesmos botões genéticos que, por fim, provocam a ativação de certas doenças. Emoções estressantes, como você aprenderá, de fato puxam o gatilho genético, desregulando as células. Ou seja, desregulação refere-se à delimitação de um mecanismo fisiológico regulatório e criando doenças. Quando pensamos e sentimos no mesmo modo durante grande parte da vida e memorizamos estados de ser familiares, nosso estado químico interno segue ativando os mesmos genes, o que significa que continuamos fabricando as mesmas proteínas. É exatamente nesse ponto que ele queria chegar. É exatamente nesse ponto porque ele explicou lá atrás que o nosso corpo ele produz proteína, entende? Mas o corpo não consegue se adaptar a essas exigências repetidas e começa a colapsar. Se fazemos isso por 10 ou 20 anos, os genes começam a se desgastar e passam a fabricar proteínas mais, entre aspas, baratas. O que estou dizendo? Pense no que acontece quando envelhecemos. Nossa pele enruga porque seu colágeno e sua elastina passam a ser feitos de proteínas mais baratas. O que acontece com nossos músculos? Eles se atrofiam. Bem, nenhuma surpresa nisso. Actina e miosina também são proteínas. Eis aqui uma analogia. Quando uma peça metálica de seu carro é fabricada, é produzida em uma matriz ou molde. Cada vez que a matriz ou molde é usado, é submetido a certas forças, incluindo calor e atrito, que começam a desgastá-lo. Como você pode imaginar, as peças automotivas são manufaturadas com tolerância muito estrita, referente à variação permitida nas dimensões da peça. Com o tempo, essa matriz ou molde se desgasta a ponto de produzir peças que não se ajustam adequadamente a outras peças. Isso é semelhante ao que acontece com o corpo. Como resultado do estresse ou do hábito de ser repetida e consistentemente furioso, receoso, triste e etc.,
o DNA que os peptídeos usam para fabricar proteínas começa a funcionar mal. Olha isso. Qual é o impacto genético? Qual é o impacto genético se permanecemos em condições familiares rotineiras, criando as mesmas reações emocionais, ao fazer as mesmas coisas, pensar os mesmos pensamentos, ver as mesmas pessoas e memorizar nossa vida em um padrão previsível? Isso é muito forte. Estamos a caminho de um destino genético indesejado. Estamos presos nos mesmos padrões das gerações antes de nós, que confrontaram situações igual ou semelhantes. E, se estamos apenas revivendo nossas memórias emocionais, estamos a caminho de um fim previsível. Um fim previsível. Nosso corpo começará a criar as mesmas condições genéticas que as gerações anteriores encararam. E isso é muito real, gente. Assim, o corpo permanecerá o mesmo enquanto nos sentirmos da mesma forma dia após dia. E se a ciência diz que é o ambiente que sinaliza os genes envolvidos na evolução, como fica se o nosso ambiente jamais muda? E se memorizarmos as mesmas condições do mundo externo e vivemos conforme os mesmos pensamentos, comportamentos e sentimentos? E se tudo em nossa vida permanece igual? Você acabou de aprender que o ambiente externo sinaliza os genes quimicamente por meio das emoções de uma experiência. Assim, se as experiências em sua vida não mudam, os sinais químicos transmitidos aos seus genes também não mudam. Nenhuma informação nova do mundo exterior chega às suas células. O modelo quântico assegura que podemos sinalizar o corpo emocionalmente e começar a alterar a cadeia de eventos genéticos sem primeiro ter qualquer experiência física real correlacionada a essa emoção. Não precisamos ganhar corrida, a loteria ou a promoção antes de experimentar a emoção desses eventos. Lembre-se, podemos criar uma emoção apenas com o pensamento. Podemos experimentar alegria ou gratidão antes do ambiente, a tal ponto que o corpo começa a acreditar que ele já está no evento. É isso que a gente faz lá no Acorde para Você, no desafio Acorde para Você. Quando a gente trabalha a nossa visualização, quando a gente faz a nossa prática de manifestação. É exatamente isso aqui que ele acabou de dizer. Como resultado, podemos sinalizar nossos genes para fabricarem novas proteínas, a fim de mudar nosso corpo antes do atual ambiente. E eu fiz uma postagem ontem justamente sobre isso, que casa exatamente com o que a gente está falando aqui. Por quê? Ontem eu coloquei: busque momentos no seu dia que te traga alegria. Não espere que momentos externos, não espere que coisas externas influenciem o seu corpo, influenciem como você sente, influencie o seu estado emocional. Então não espere que coisas realmente muito grandes aconteçam. Sabe? Você pode pegar coisinhas no seu dia. O que você gosta? O que te faz feliz? Eu mesma, né? Eu aqui no perfil principal quase não falo da minha vida. Minha vida é muito tão regrada aqui no perfil principal. Mas assim, um dos momentos que eu mais gosto, assim, o meu momento assim do dia é o café da manhã. Sempre foi assim? Não. Não, porque o meu pensamento antes era de que o meu trabalho estava em primeiro lugar. Então eu vivia para trabalhar. Então eu não me preocupava com esses momentos. Eu não tinha esses momentos para mim, assim, sabe? Eu esperava sempre que a felicidade, que a alegria viesse de questões externas, viesse de questões de outras pessoas, ou viesse de situações muito grandes para eu poder ficar feliz no dia, para eu poder ficar alegre, sabe? Então a gente pode buscar no nosso dia coisas pequenas
E hoje a gente já sabe mais disso por conta da internet, né? Naquela época não tinha tanta internet, não tinha tantas pessoas na rede social falando para você, olha, aproveite o momento, faça as coisas boas no seu dia. Hoje a gente já tem vários recursos aí que nos mostram que a gente precisa dar uma desacelerada. Então, e aí o que ele está trazendo aqui para a gente? Que, na verdade, se a gente ficar muito preso, muito presa aos nossos condicionamentos, da nossa genética, dos nossos antepassados, se a gente ficar, porque a gente repete, na verdade, principalmente o ambiente que a gente vive. Então, se você tá num ambiente em que você está junto com a sua família, e que a sua família reclama demais, e que a sua família briga demais, o que vai acontecer? Você vai reproduzir isso, a não ser que você seja maior do que o seu ambiente. Se você for maior do que o seu ambiente, então você consegue. Você consegue não pegar aquilo ali do ambiente, sabe? E se você ficar sempre no pensamento de que a minha avó foi assim, minha mãe foi assim, eu sou assim também. Entende? Então, por isso que às vezes a gente fica condicionado e a gente não consegue mudar. Eu era muito reativa, as coisas externas elas me incomodavam muito, eu era muito reativa. Qualquer coisa eu reclamava, qualquer coisa eu brigava. Hoje não. Hoje não, porque eu trabalho muito, é um trabalho que eu venho desenvolvendo em mim de autoconhecimento, de desenvolvimento. Então eu venho nesse caminho de evolução. E hoje, para alguma coisa externa me incomodar, tem que ser uma coisa assim realmente muito grande, entende? Então, ele trouxe aqui uma verdadeira aula para a gente, né? Estados mentais elevados podem produzir expressões de genes mais saudáveis? Isso aqui que a gente vai ver amanhã. Estados mentais elevados podem produzir expressões de genes mais saudáveis? Eu vou deixar isso aqui para amanhã, tá? Porque hoje não vai dar tempo a gente continuar aqui a leitura, porque só essa leitura de hoje já foi bem. Então, ele tá trazendo aqui a questão da epigenética, que é o estudo de como o ambiente controla a atividade dos genes. Como que o ambiente controla os nossos genes? Porque até certo tempo atrás, a gente aprendeu que a gente nasceu assim e a gente vai morrer assim, por conta dos nossos genes. Só que a epigenética vem falar pra gente que tem como mudar. A epigenética vai de encontro ao modelo genético convencional, que estabeleceu que o DNA controla toda a vida e que toda a expressão gênica se dá no interior da célula. Esse antigo entendimento condenou-nos a um futuro previsível. Um futuro previsível, no qual o nosso destino caía presa de nossa herança genética. Por isso que a gente não pode se apegar à nossa herança genética. Faz parte, a gente tem sim. É por isso que a gente repete ciclos. A constelação familiar vai dizer que a gente repete ciclos de 7 gerações. 7 gerações. Então, no meu gene, no meu DNA, tem a genética, eu tenho a genética dos meus antepassados. Eu tenho, você também tem. E toda a vida celular era predeterminada como um fantasma na máquina automática. Então, o que a gente achava era que não tinha como alterar. E a epigenética vem e diz, tem como alterar. Tem como alterar. E aí, tem uma situação na minha família, meu pai sempre conta, né? A minha avó, ela se suicidou.
ela se suicidou e ela morreu queimada. Naquela época, as pessoas, elas sentiam, né? Lá naquela época, as pessoas sentiam as coisas, mas não tinha muito o que fazer. Porque não tem todo esse conhecimento que tem hoje, não tem todo esse estudo que tem hoje, não tem toda essa tecnologia que tem hoje. Então, as pessoas, elas sentiam, mas não sabiam o que estava acontecendo com elas. E aí, quando eu fiquei sabendo desse... E eu sou uma pessoa que eu tenho que me cuidar muito, porque quando eu fiquei sabendo disso, aí veio no meu pensamento, gente... Às vezes, quando vem os pensamentos intrusos, né? Eu fico pensando, aí eu fico voltando lá na época, como foi na época da minha avó, assim. Então, a gente não tem que se preocupar com isso. Não tem que se preocupar com isso, entende? Porque já pensou se eu ficasse preocupada muito com isso? As minhas proteínas, as minhas células, os meus genes iam dizer, olha, você tem tendência para fazer isso também. Entende? E aí ele diz que a epigenética não dá o poder de pensar sobre as mudanças em maior profundidade. O paradigma epigenético nos dá livre arbítrio para ativar nossa atividade genética e modificar nosso destino genético. Olha isso. Hoje o conteúdo foi bem denso, né? Bem denso. E aí amanhã a gente vai ver a perpetuação de velhos estados de ser nos configura para um destino genético indesejado. Forte, viu? Esse conteúdo, deixa eu ver aqui até onde que vai isso. A gente já está finalizando o 3º capítulo, para depois a gente entrar em superando o tempo. Vou ler aqui para vocês o chamado de Jesus, tá? Respira fundo, respira não pira, segunda-feira é sempre dia de recomeço, né? É sempre um novo começo. Hoje eu mandei um áudio lá no grupo das meninas do Acorde para você exatamente sobre isso, né? Às vezes a gente tem a sensação de que a gente está atrasado, né? A gente está atrasado. Mas a vida, ela sempre recomeça. Não há um fim, a não ser que hoje seja o nosso último dia de vida. Então, não há um fim, né? A gente sempre recomeça. E hoje é um dia de recomeçar. Segunda-feira é um dia de recomeçar. Tá? Vamos ler aqui, deixa eu ler aqui para vocês o chamado de Jesus, hoje dia 27 de outubro. Então, respira, para o que você está fazendo, cuida da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante? Você. Você é a pessoa mais importante. Então, faz uma respiração aí consciente. Às vezes a gente esquece de fazer essa respiração mais consciente. Então, você vai inspirar, você vai fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos, para o que você está fazendo agora. Fecha os seus olhos, inspira profundamente e solta. Você vai ver como essa respiração é maravilhosa, vai liberar as tensões. Mais uma vez. E solta. Mais uma vez. Inspira profundamente, segura o ar um pouquinho. E solta. À medida que você fica mais consciente da minha presença, torna-se mais fácil descobrir que caminho seguir. Em vez de se preocupar com o que há na estrada à sua frente ou com o que deveria fazer diante de determinada circunstância, você pode se concentrar na comunicação comigo. Quando realmente chegar a uma encruzilhada, lhe mostrarei que direção seguir. Muitas pessoas estão tão preocupadas com o futuro que não enxergam as decisões que devem tomar hoje. E sem perceber, acabam fazendo sempre as mesmas escolhas. Assim, o tédio se instala
e elas vivem como sonâmbulas, seguindo trilhas gastas pela rotina. Eu, o Criador do Universo, nunca o deixarei andar em círculos. Ao contrário, o seguirei por avenidas novas, revelando-lhe coisas que você não sabia. Permaneça se comunicando comigo. Siga minha presença orientadora. Olha isso. Muitas pessoas estão tão preocupadas com o futuro que não enxergam as decisões que devem tomar hoje. As decisões que você deve tomar hoje, a decisão que você deve tomar agora. Porque só existe o agora. Só existe o agora. O que você vai fazer no seu ciclo de 24 horas hoje? Hoje, para que você consiga resolver isso aí. Então, coloque uma intenção para o seu dia. Qual é a intenção do seu dia hoje? O que você quer que se resolva hoje? E às vezes a gente fica tão preocupado lá no futuro. E às vezes eu tenho uma máxima de que na minha vida eu faço isso, né? Tem problemas, às vezes, que a gente fica tão preocupado com eles, tão preocupados, que quando a gente solta, eles se resolvem sozinhos. Na minha vida acontece muito isso. Muito isso. Então solta para você ver. Solta, para de se preocupar que o problema, tem muitos problemas na nossa vida que eles se resolvem sozinhos. E aí só que a gente fica nos desgastando, pensando muito. O problema é que você pensa demais. Para de pensar um pouco. Para de pensar, tá? Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. Coloque uma intenção para o seu dia. Vai para o dia. E amanhã eu estarei aqui novamente, 6h40 da manhã, para a gente continuar a leitura. Hoje o conteúdo realmente ele foi um pouco mais denso. Tem umas partes assim no livro que realmente eu mais leio do que comento. Então hoje eu mais li do que eu comentei. Tem dia que eu comento mais, né? Tem dia que eu falo até umas horas. Mas tem dia que eu quero adiantar a leitura e eu acredito que eu preciso adiantar um pouco a leitura, porque tem dia que eu converso muito. Então hoje eu quis adiantar bastante. Tá bom, minha gente? Faça uma segunda-feira abençoada. Faça uma segunda-feira maravilhosa, independentemente das circunstâncias, tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Amei aqui a presença de vocês. Sou muito grata por vocês estarem aqui comigo. Gosto muito de estar aqui. Gosto de acordar e começar o dia aqui com vocês. Tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.